Boas tardes, boas noites, dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, psicografado pelo Chico, em que ele traz a história da história do mundo, né? A história do planeta, começando desde a sua evolução natural, com as espécies biológicas atingindo os nossos antepassados primatas, né, até os dias próximos aos de hoje. Nesse período, foram os exilados de um dos planetas da estrela de Capela que ajudaram a evolução da espécie. Hoje, particularmente, vamos repetir o último parágrafo e trazer algumas observações da arqueologia, demonstrando algumas provas disto que Emmanuel coloca, né? O período é muito extenso, faltam provas, evidências, mas só para que a gente tenha uma pequena noção do que significou esse exílio para esses espíritos, em que época isto teria ocorrido e quais são as evidências materiais a respeito disso. Então, repetindo a nossa última reunião, Emmanuel coloca: origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram, então, lá os capelinos, né, proporcionalmente nas regiões mais importantes onde se havia localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta, e que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante, as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos, olvidaram, esqueceram, deixaram de lado, né? Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude de seu elevado passivo de débitos clamorosos. Muito bem, nesse trecho, Emmanuel aqui resume que período, né? Essa é a parte interessante, né? Foram exilados, tinham os espíritos nativos, e esses espíritos nativos oriundos da evolução biológica aqui tiveram como filhos, né, esses capelinos que impuseram as suas características perispíriticas ao novo corpo e deram origem aos ancestrais dos homens brancos, ok? Muito bem, vamos ver o que a história coloca, né? O que a arqueologia, a antropologia coloca, né? Então, quando nós falamos em Homo, H-O-M-O, é o gênero, né? É o gênero Homo. Quando se fala em Neandertal, em Sapiens, já é a espécie, né? Já é um grupo característico dentro desse gênero, né? O Homo, né, os primatas que amealhavam andar em pé ainda não, mas que eram esses avós, bisavós dos homens modernos, né? Há evidências deles através de ferramentas, pegadas, né? Essas ferramentas e essas pegadas datam de aproximadamente 2,8 milhões a 3,6 milhões de anos, né? É muito tempo, né?
Então, eu só vou ler alguns trechinhos aqui, vocês até encontram muito mais coisas na internet, nos outros livros, só para ilustrar, né? Então, nós temos pegadas, por exemplo, né, associadas a ferramentas de 3,7 milhões de anos, né? Que já consideravam a capacidade do homem andar em pé. Então, aí ele passaria a ser o Homo erectus, né? Um outro Homo seria o Homo australopithecus afarensis, da ordem de 3,9 milhões, que é o esqueleto de Lucy, aquele esqueleto que tem uma figura de uma mulher, né, baixinha, com caracteres bem primatas, né? Então, o Homo, lá atrás, nós estamos falando de 2,8 milhões, 3, até alguns falam em 6 milhões de anos, né? Voltando à escala que nós conhecemos. Jesus surgiu há 2.000 anos. Nós estamos falando há milhões de anos, né? Uma coisa é certa, o Homo sapiens é mais ou menos um consenso que ele tem, o Homo sapiens, né, tenha surgido em torno de 300 mil anos. Então, há 300 mil anos surgiu o Homo sapiens. Só que é o ancestral do homem moderno, né? E ele teve as suas regiões em que ele predominou inicialmente, nesses 300 anos, né? Então, não existe nenhuma evidência fóssil do Homo sapiens antes de 300 mil anos. E estou lendo aqui. A espécie mais próxima de nós, o Homo neanderthalensis, só surgiu cerca de 430 mil anos, né, atrás, né? Isso só significa que é possível através da análise de pegadas, né? Então essa é a referência mais distante daqueles que seriam os ancestrais do homem. Agora, o que é mais interessante é que existiam o Homo sapiens, o homem de Neandertal, entre outros, né? E que não foi uma evolução sequencial, né? O que é uma evolução sequencial? Eu vou passar aqui. O Homo sapiens, ele surgiu a indícios há 300 mil anos. Porém, o Homo de Neandertal também convivia nesta mesma época, né? O Homo erectus, que é o avô de todos eles aí, ele evoluiu a partir de 2 milhões de anos. Então, 2 milhões de 3,6, depois 2 milhões, depois aí 460 mil o homem de Neandertal, depois 300 mil o Homo sapiens, né? E tem outras espécies, né? Então, eu vou pegar aqui um resuminho, né, do livro, inclusive best-seller, né, chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari, né? Muito interessante esse livro porque ele faz uma compilação dos estudos recentes a respeito do tema, né? Então, segundo ele, o Australopithecus surgiu há 2,5 milhões de anos, também conhecido como macaco do sul. Há 2 milhões de anos, na África do Norte, surgiu o Homo neanderthalensis, né? Há 1,5 milhões de anos, na Ásia, surgiu o Homo erectus. Muito bem. E há 300 mil anos, que foi quando surgiu o homem, o Homo sapiens, né? Ele convivia, ele dividia o espaço com o homem de Neandertal, Homo erectus, e já usavam fogo diariamente, né? Então, a frase dele é exatamente essa: há 300 mil anos, Homo erectus, os neandertais e os antepassados do Homo sapiens já usavam fogo diariamente.
Há 150 mil anos, a África é povoada pelo Homo sapiens. E há 100 mil anos, né? Então estamos aproximando cada vez mais do nosso período. Há 100 mil anos, o planeta era habitado por pelo menos 6 espécies humanas diferentes. Não era só o Homo sapiens, tinham pelo menos 6. Era um convívio. Então, veja, o que Emmanuel nos traz dessa evolução, ela não ela é distribuída, mas ela não é homogênea. Não foi num único momento que surgiu o Homo sapiens e os demais se extinguiram, não. Né? Há 100 mil anos havia um convívio dessas 6 espécies. Há 50 mil anos sobreviviam sapiens, neandertais e denisovianos, 3 espécies. E aí, há 50 mil anos. Só que um número interessante, há 70 mil anos, né? O Homo sapiens, eu estou lendo aqui, tá? Começou a fazer coisas muito especiais. Nessa época, bandos de sapiens deixaram a África pela segunda vez. Dessa vez, eles expulsaram os neandertais e todas as outras espécies humanas, não só do Oriente Médio, como também da face da Terra. Então, essa ocupação extensa do Homo sapiens começou a ocorrer há 70 mil anos. Em um período incrivelmente curto, o Homo sapiens chegara à Europa e ao leste da Ásia. Há aproximadamente 45 mil anos, conseguiram atravessar o Mar Aberto e chegaram à Austrália. O período de 70 mil anos atrás, há 30 mil anos atrás, obviamente, testemunhou a invenção dos barcos, lâmpadas a óleo, arcos e flechas e agulhas. Os primeiros objetos que podem ser chamados de arte e joalheria datam desta era, assim como os primeiros indícios incontestáveis de religião, comércio e estratificação social. Bem, onde é que a gente... por que estamos comentando tudo isso, né? Porque é para buscar uma referência de quando ocorreu a migração, a vinda desses espíritos de Capela, né? Quando que eles vieram? Foi há 300 mil anos? Há 460 mil anos, quando surgiu os neandertais, né? Foram em grupos, em ondas, né? Se surgiram há 300 mil anos, por que essa chamada revolução cognitiva? Porque mexeu no DNA, né? Mexeu no DNA, tem um trecho aqui em que é colocado, ó, o surgimento de novas formas de pensar e se comunicar entre 70 mil anos atrás a 30 mil anos atrás, constitui a revolução cognitiva de conhecimento. O que a causou? Não sabemos ao certo. A teoria mais aceita afirma que as mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos sapiens, possibilitando que pensassem de uma maneira sem precedente e se comunicassem usando um tipo de linguagem totalmente nova. Poderíamos chamá-las de mutações da árvore do conhecimento. Por que ocorreram no DNA dos sapiens e não dos neandertais? Até onde pudemos verificar, foi uma questão de puro acaso. Não foi por acaso. Emmanuel coloca que isso tudo foi direcionado por Jesus, através desses espíritos, para aproveitar da espécie mais hábil existente no planeta para aprimorá-la a partir desses espíritos exilados. Então, essa vinda, ao que parece, pelo menos nesse grupo, ocorreu entre 70 mil anos atrás e 30 mil anos atrás. Né? Se a gente falar 30 mil anos, só pode ser atrás. Pode ser num outro grupo, tenha ocorrido isso antes, quando do surgimento do Homo sapiens propriamente dito, da espécie. Né? 30 mil, 70 mil, 100 mil, 400 mil, 200 mil, 300 mil, não importa, tudo
tá no milhar, né? Tudo está no milhar. Então vocês imaginem os espíritos que foram trazidos desse planeta, estão na Terra tranquilamente, assim, tranquilamente, há mais de 30 mil anos. Então vocês imaginem o custo da separação, né? O custo desse distanciamento, o custo de perder o paraíso, né? Isso nós estamos falando de 30 mil anos, não existem evidências escritas, nada nesse sentido. A escrita depois nós vamos falar quando surgiu, né? Mas, sendo bem otimista, esses grupos surgiram aqui há pelo menos 30 mil anos. Né? Lembrando que há 50 mil anos o Homo sapiens conviviam com os nativos, né? A sua predominância foi neste período, né? Em que 70 mil anos foi quando o sapiens ocupava a África Oriental como espécie dominante, né? Um outro número aqui, agora já mais próximo dos nossos, né? Há 12 mil anos ocorreu a revolução, a chamada Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? O nome já diz, os homens deixaram de ser caçadores, né, e coletores secato que tem no lugar, né, e passaram a plantar, domesticar as plantas, né, e aí eles deixaram de ser nômades, eles tendem a deixar de viajar para se fixarem em alguns lugares. Só 12 mil anos, né? Há 10 mil anos, né, final da era glacial, o Homo sapiens domina o planeta, né? Então, numa migração numa vinda que pode ter iniciado há 400 mil anos, há 500 mil anos, ela ela se consolida há 10 mil anos, né? Sobre o número que a gente observar é impressionante, né? Então, há 10 mil anos é o fim da era glacial, é aquilo que a gente assiste lá nos desenhinhos, né? A era do gelo e tudo mais. Mas os homens, agora Homo sapiens, né? Eles só começam a construir as cidades 5, 6, 7 mil anos antes de Cristo, né? Então, mesmo já trazendo esses conhecimentos desses locais, de outro planeta e tudo mais, eles não tinham como demonstrar, usufruir de todo esse conhecimento. Por quê? Porque era um conhecimento que exigiam outras coisas, outros tipos de organizações e que eles não dispunham ainda, né? Então, a partir de 5 a 7 mil anos antes de Cristo, é que nós vamos começar a encontrar culturas, né, civilizações que fazem referência remota a essa história, né? A mais antiga, como já comentamos, né, que tem registro, são os sumérios, né? Os sumérios é uma civilização da Mesopotâmia, chamado berço da civilização ocidental, que seria hoje o Iraque, né? Lá que existem desenhos, escrita cuneiforme, né, em forma de cunha, manifesta através de placas de argila também aos milhares, né? Essas placas de argila fazem referências, são icônicas, são ícones, né? Não são palavras, letras, né? São ícones que fazem referência a essa história. Mas veja, essa história é trazida gradativamente desses grupos que nós estamos falando aí, 12 mil anos, 30 mil anos, 70 mil anos, né? E vão reencarnando, né? E, por exemplo, quando nós falamos da Bíblia, né, a Bíblia é uma referência judaica dessa história, né? Nós usamos a Gênese como referência da explicação da formação do mundo, né? Tanto que tem a simbologia do Adão e Eva, etc. Ela surgiu há 1200 aproximadamente, bem extenso, antes de Cristo. Só que existem evidências, que comentaremos na próxima reunião, de que os que escreveram a Bíblia foram buscar referências nestas placas sumérias, que datam de
4, 5, 6 mil anos antes de Cristo, né? E conta-se a mesma história com palavras diferentes, né? Então o Adão lá que perdeu o paraíso, né? A Eva significando aqui o nativo, né? E essa metáfora toda criada no Gênesis, ela é encontrada lá nas placas sumérias de uma outra forma, como comentaremos na próxima oportunidade. Tudo bem? Pena que o tempo é curto. Na outra reunião continuaremos. Até a próxima oportunidade. Que a paz de Jesus possa estar junto a cada coração. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, item 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficais de fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então, os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque, sendo a terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que essa humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras experiências? Outras existências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho?
Por que essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado, e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Mais um item. Os que dizem Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível: pois que eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27, e semelhante em Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. Naquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 19. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através dos atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque à semelhança das formas podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: Não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor
pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como as casas construídas sobre areia. O vento e as revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Vamos a mais um item, o último para nossas reflexões. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque a aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. E Jesus lhe disse: Eu vim a esse mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: Logo, também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Essas máximas encontram sobretudo sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? E entre as que leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve, comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isto de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do seu sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos, mas, em vez de tomarem para eles as lições que escrevem, ou que veem os outros escreverem,
Sua única preocupação é de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nestas palavras de Jesus, abre aspas, vedes um argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso. Fecha aspas, referente ao capítulo 10, número 9. Por estas palavras, abre aspas, se fosseis cegos não teríeis culpa, fecha aspas. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus que tinham pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Palavras que nos fazem pensar que devemos agradecer muito pela oportunidade dos ensinamentos que temos, porque esse ensinamento vai nos fazer exercitar, corrigir as dificuldades que temos, exercitar as virtudes do Cristo que não estávamos acostumados a exercitar, né? Lembrando da bandeira do Espiritismo, sem a caridade não há salvação, né? E que a caridade cobre a multidão dos nossos erros. Então, ao mesmo tempo, é uma libertação saber, porque em sabendo, em tendo conhecimentos das lições do Cristo, eu vou poder por mim mesma melhorar, dar passos mais seguros, mais assertivos. E para finalizar, trazemos o livro O Espírito da Verdade, de autores diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, o capítulo 14, Muralha do Tempo, que se refere exatamente ao capítulo 18 do Evangelho, do item 3 que lemos. A entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Está em Mateus capítulo 7, versículo 13. E aí diz, Emmanuel que nos diz, em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda a porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica, encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje, de lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares conforme atravessemos a muralha, pela porta do serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir
pela porta larga, nos círculos da viciação que forjamos para nós mesmos, engordados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Emmanuel. Até o próximo encontro, que Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós.